Oi, povo de Deus, paz do Senhor, glória a Deus, né? Mais um dia, pela misericórdia do Senhor. Vamos dar início à palavra do Senhor. A epístola do apóstolo Paulo em Colossenses. Chama aí a presença do Espírito Santo que eu chamo daqui, amém? Espírito Santo de Deus, seja bem-vinda sobre este ambiente, Pai amado, Pai querido. Vem revelando o culto profundo e o escondido e nos dá, Senhor, sabedoria e entendimento para entender a sua palavra. Colossenses capítulo 1 vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos irmãos fiel em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, entre o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epafras, nosso amado conservo para vós, é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento e da vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colaboradores de toda a fortaleza, tá saindo não, irmão, misericórdia, segundo a força da sua glória em toda a paciência e longanimidade com gosto, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança do Santo da Luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, sejais tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas submete por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as que estão na terra como as que estão no céu. E vós também, que noutro tempo erreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo, na sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensível e inculpável. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moveres da esperança do Evangelho que tens ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que este oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
a quem anunciamos ademonestrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo a segunda sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Capítulo 2. Porque quero que saibeis quão grande combate tenho por vós e pelo que estão em Laodiceia. E por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude de inteligência, para o conhecimento do ministério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arreguiando e sobreedificados nele e confirmando na fé. Assim como foste ensinado, abundando em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça prece sua por meio de filosofia vã, sutileza segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultando com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quanto vos estáis morto no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a crédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de vós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, ou quão sombrio das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu belo prazer, com perplexo de humildade e culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda a ordenança, como se vivesse no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não mausieis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas do homem, as quais têm a verdade alguma, paciência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, cadê? Não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Capítulo 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é a nossa vida, se manifestará
Então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificarei também os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite, a desordenando, a vil concupiscência, a avareza, o que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela, mas agora despojai-vos também em tudo da ira, da coleira, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vem desperdício do velho homem com os seus feitos, e vós vestistes o novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daqueles que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de estranhos, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando-vos aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vos também. E sobre isto, revestis-vos de caridade, que é vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domínio em vosso coração, e sedes agradecida a palavra de Cristo, habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e adomestrando-vos uns aos outros, como salmos, hinos, cânticos espirituais, cânticos do Senhor, com graça em vosso coração. E quando fizeres por palavras ou por obra, fazei isso, tudo isto em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça e Pai. Vós, mulheres, estejais sujeitas vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo, e vós, pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam ânimo. Vós, servos, obedeceis em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só a aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizeres, fazei, e tudo coração como o Senhor, e não com os homens, sabendo que recebeste do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis, mas não fiz agravo, receberão o agravo de fizer, pois não há acepção de pessoas. Glória a Deus, capítulo 4, irmãos. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tende um Senhor no céu. Perseverei em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos no ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com questão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temporada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que sabeis do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésio, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por daqui se passa. Aristácio, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Bernabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se for ele ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamando justos que são da circuncisão, são estes unicamente meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saudai-vos Epafras, que é dos vossos servos Cristos,
batendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consolados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. E pelo que está em Laodiceia, e pelo que estão em Hipólis, saudai-vos. Lucas, médico amado de Demas, saudai os irmãos que estão em Laodiceia e Nífero, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também a igreja de Laudaneses e o que veio de Laodiceas lede-vos também. E diz a Arquípio: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, da graça convosco seja. Amém. Glória a Deus. Essa foi a epístola de Paulo a Colossenses, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus.